Bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia, um bom feriado. Bom dia para você que está em nossa companhia. Elivaldo, temos um novo imortal na Academia Piauiense de Letras Jurídicas. O advogado Álvaro Mota, tomou posse na cadeira de número 29 e na solenidade também tivemos a presidente da Academia Piauiense de Letras, Fides Angélica, que recebeu a Medalha do Mérito Esperança Garcia. Vamos conferir como foi. A posse do advogado Álvaro Mota na Academia Piauiense de Letras Jurídicas foi realizada na noite desta quarta-feira, no auditório da Escola Superior de Advocacia na OAB, evento que foi marcado pela presença de imortais da instituição, advogados, representantes da OAB, autoridades políticas e convidados especiais. O ex-presidente da OAB foi eleito por unanimidade dos votantes para ocupar a cadeira de número 29 da Academia e destaca a importância do momento em sua trajetória. Um significado de orgulho e responsabilidade, né? Porque aqui nós temos grandes luzes do direito piauiense que compõem a Academia. Eu venho me ombrear com todos esses, já começando na Academia. Então eu reputo que é um momento de muita responsabilidade e orgulho. A cadeira que eu estou ocupando, Joaquim de Souza Neto, é um juiz nascido em Piracuruca, que foi juiz no Rio de Janeiro, foi juiz em Brasília, foi cassado pelo AI-5 e é autor de uma obra que foi editada em 1947, que ainda hoje é única do mundo, sobre o estudo do dolo no crime, do direito criminal. Além da posse do novo imortal, foi realizada ainda a entrega da Medalha Esperança Garcia, concedida à advogada e escritora Fides Angélica, atual presidente da Academia Piauiense de Letras. Para mim é um orgulho muito especial, porque o IAB é a entidade maior da advocacia no Brasil. Ele foi fundado ainda no Império e com a finalidade de criar a OAB. Então, a OAB se destaca no seu trabalho, mas o Instituto é a entidade mãe. Tanto que o presidente do Instituto ele tem assento cativo na instituição, no Conselho Federal da OAB. A presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, doutora Rita Cortez, também participou da solenidade e fala sobre a representatividade do ato para a classe jurídica brasileira. O estado de Piauí está em festa por conta exatamente da posse de Álvaro Mota e pela outorga da medalha Esperança Garcia para a professora Fides. É uma coincidência, né? São duas mulheres, né, que se destacaram, uma reconhecida hoje pela Ordem dos Advogados do Brasil como a primeira advogada no país, por conta exatamente dessa iniciativa que ela tomou, de provocar essa situação junto ao governador naquela ocasião, isso aí foi no século XVIII, e a professora Fides, que foi a primeira presidente aqui da seccional do Piauí. Eu estou aqui com o Instituto dos Advogados Brasileiros, nós criamos essa medalha exatamente para homenagear as mulheres e principalmente as mulheres advogadas. Demais membros da Academia Piauiense de Letras Jurídicas também enalteceram a importância do momento para a instituição. Olha, a Academia Piauiense de Letras Jurídicas congrega os pensadores da área jurídica, né? Isso é muito importante para preservar a cultura e, ao mesmo tempo, divulgar os novos conhecimentos. Isso é muito importante. A academia é o repositório de sabedoria. Eu tenho o prazer de dizer que eu fui o maior incentivador e, digamos, o maior cabo eleitoral do Dr. Álvaro Mota. Por quê? Porque o Dr. Álvaro Mota tem uma história em prol da advocacia piauiense. Dr. Álvaro Mota, além de ter sido presidente da Ordem dos Advogados, ele foi, sobretudo, presidente do Instituto, inclusive ainda hoje do Instituto dos Advogados Piauienses. Ele, inclusive, está representando o Instituto dos Advogados Brasileiros. Álvaro Mota, que presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, de forma destacada aqui, Elivaldo. É verdade, Tiago. Tanto o advogado Álvaro Mota, como também a presidente da APL, a Academia Piauiense de Letras, Fides Angélicas, os dois presidiram a Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí, a OAB Piauí, e ontem foram homenageados. Álvaro Mota chegando à Academia
Piauiense de Letras Jurídicas e a advogada e presidente, professora universitária, Fides Angélica, recebendo a homenagem da medalha Esperança Garcia. Então, são reconhecimentos extremamente importantes, valorosos e que merecem todo o nosso aplauso pelo que as personalidades representam, não só no meio jurídico, mas em toda a sociedade piauiense. Olha, Evaldo, queria que você falasse agora para mim da repercussão do anúncio do aumento pelo Banco Central da taxa Selic. Passou a casa dos 15%, um patamar aí que é o maior em 19 anos. Tiago, previsível, né? Quase que a unanimidade das análises, das instituições que atuam no mercado financeiro, dos técnicos, apontavam para esse patamar anunciado ontem pelo Copom, Conselho de Política Monetária do Banco Central. A taxa básica de juros, a chamada Selic, saltou de 14,75 para 15 pontos percentuais, um aumento de 0,25, até um aumento menor do que o anterior, que sempre, nos últimos 6 meses, ou chegava a 1 ponto percentual ou até 0,75, como aconteceu na reunião de maio. Agora, o que representa essa sinalização? Uma possível paralisação da tendência de elevação da taxa Selic, mas um cenário ainda com incertezas na análise do Banco Central, que é a instituição que comanda a política monetária do país. Por quê? Porque a inflação no Brasil, apesar de uma tendência de estabilidade, mas ainda é uma estabilidade acima da meta do Banco Central, que tem aí um nível, uma variação de 1,5% ao ano a 4,5%. Está em 5,1%. Então, o esforço é para trazer a inflação para o centro da meta, para aí sim se pensar numa tendência de redução da taxa Selic. É muito alta no Brasil, para você ter uma ideia, só fica atrás da Turquia no mundo, é a segunda maior taxa no mundo. E nessa análise mais histórica, ela chega ao patamar de 2006, que também tinha na presidência da República o atual presidente Lula. Agora, é uma situação que vai exigir nos próximos meses esforço não só dos agentes econômicos, como também do governo, principalmente nessa polêmica aí com o Congresso Nacional em torno das medidas de controle fiscal, de estabilidade fiscal. Mas a reunião de julho, a próxima, pode apontar para uma tendência de estabilizar a taxa de juros nesse nível, porém, ainda sem sinalização para uma tendência de queda, Tiago. Elivaldo, vamos falar de política, formação da chapa do governador Rafael Fonteles com vistas a 2026, muitos nomes cogitados lá na senatória, mas também há essa dúvida em relação a quem será o vice. Temístocles Filho, está na disputa o atual vice-governador? O atual vice-governador é de um partido importante da base governista, o MDB, claro, ele está em silêncio total, ele não tem emitido opinião, avaliações e nem tem se manifestado sobre esse tema. O problema, Tiago, é que muitas lideranças políticas diziam assim, olha, o governador tem que antecipar essas decisões, é preciso já indicar um rumo. Quando esse rumo é indicado, a confusão foi aumentar, porque o MDB não vai ficar mais com a vice, vai ficar com a indicação do PT. Aí no PT, quem é que vai indicar esse vice? É o partido dessa ala mais raiz? É uma influência do ministro Wellington Dias? Ou é uma escolha pessoal do governador Rafael Fonteles? Ele é que é, como é petista, ele é do PT, vai indicar o vice. Então, são pontos que ainda representam dúvidas, interrogações, e são naturais essas interrogações, porque o que se adiantou, o que eu pude compreender dessa famosa reunião de domingo na residência do governador Rafael, é que houve aí uma indicação para a composição majoritária da chapa em relação a partidos. PT no comando do governo natural, buscando a reeleição do governador Rafael Fonteles, e 2 partidos na chapa para o Senado Federal, MDB e PSD. Essas são as decisões mais marcantes desse encontro. Agora, essas decisões já representam, assim, prego batido, ponta virada, como se diz popularmente? Não, claro que não. A decisão ela só será tomada em julho do ano que vem. Esse cenário pode mudar completamente, influenciado, por exemplo, pelos rumos da situação nacional, como vai ficar o quadro de disputa pela presidência da República, como estarão os candidatos, os partidos no início de 2026. Então aqui foi apenas uma indicação.
e absolutamente normal, natural. Que indicação é essa? PT, MDB e PSD formando o tripé que comandará o palanque governista. Ou os governistas vão abrir mão do MDB ou do PSD, perder um desses partidos para a oposição. Aí seria, eu não diria uma catástrofe, mas seria um erro absurdo, ou uma baixa considerável perder esses dois partidos. Então, eu imaginei que o encontro ele apontou para esse rumo. Quanto a detalhes, eu conversei ontem com lideranças do MDB, eles afirmam o seguinte: olha, não tem nada certo de Temístocles não estar na chapa majoritária ano que vem, não. O MDB continua com a indicação do atual vice-governador para seguir na chapa. Agora, continua com a defesa de Temístocles Filho. Essa decisão já foi tomada? Bom, pode até ser que haja uma intenção de tomada de decisão, mas ela não foi ainda ratificada. Elivaldo, queria que você me falasse agora sobre Enzo Samuel como candidato a deputado estadual. Ao que parece, ele está sendo cortejado por oposição e situação. Essa é a única certeza, Tiago. Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina, será candidato a deputado estadual em 2026. Dúvidas em relação ao partido. Por que dúvidas em relação ao partido? Ele não é do PDT? Ele vai sair do PDT? Bom, o PDT trabalha como um partido de pequeno a médio da base governista para montar suas chapas proporcionais, deputados federais e estaduais. Vai conseguir esse feito? Bom, se conseguir, ótimo, forma ali uma chapa, que é o cenário dos sonhos do PDT, que seja, assim, agradável, competitiva para os planos de Enzo Samuel. Do contrário, Enzo Samuel vai ficar numa chapa sem perspectiva de chegar à legenda mínima exigida pela legislação eleitoral para garantir um lugar na Assembleia Legislativa? Claro que não. Vai buscar outros caminhos. E dentre esses caminhos surgem dois antagônicos, bem opostos. O já considerado até com maior possibilidade de ser executado, o PT. O PT, que tem já lideranças petistas, já falam isso abertamente, que, olha, Enzo Samuel será candidato a deputado estadual pelo PT. E ele tem uma ligação forte com setores do PT, o ministro Wellington Dias, o governador Rafael Fonteles. Mas ele já decidiu isso? Não decidiu ainda. Ele evita falar sobre esse tema e afirma que só vai decidir questões eleitorais em 2026. Agora, a novidade aí, Tiago, é que surge também uma outra agremiação interessada no presidente da Câmara Municipal. Quem é, Elivaldo? E surge do outro campo, um campo oposto ao PT e ao próprio PDT, União Brasil. União Brasil do prefeito Silvio é o partido do prefeito Silvio Mendes. Há agentes da legenda já apontando um caminho alternativo para Enzo Samuel chegar à Assembleia, através da União Brasil, um partido de oposição ao governo do Estado, um partido que é o partido do prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Ele vai ou não vai aceitar esse desafio ou esse assédio político considerado absolutamente normal para essa fase do processo político? O tempo dirá, mas há convites do União Brasil, do PT e, claro, o esforço do PDT de formar chapas e sobreviver na cena política estadual, disputando mandatos na Assembleia Legislativa e na bancada piauiense na Câmara Federal. Tiago. É isso, Elivaldo. Tiago, eu trago aqui agora uma última informação que tem repercutido no país inteiro. Diz respeito, o Brasil se declarou área livre da chamada influenza aviária ou gripe aviária. Por quê? Porque o Brasil cumpriu um chamado vazio sanitário em que passou 28 dias sem nenhum caso, sem nenhuma ocorrência da doença em granjas comerciais. Cumpriu isso, essa situação foi auditada no Ministério da Agricultura, então o país ele se declara área livre de gripe aviária. Isso leva o Brasil a retomar protocolos de exportação da carne de frango. Agora, repercute no Piauí em relação àquele decreto, você lembra? Decreto da emergência em relação à gripe aviária, que é um decreto válido por 180 dias, que está só no começo, eu acho que chegou só no primeiro mês, são 6 meses. Não,
informações da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, ADAP, e da SADA, Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária, não há essa pretensão de anular os efeitos do decreto de emergência no Piauí para a influenza aviária ou gripe aviária. Por quê? Porque mesmo com o Estado e o país livre da doença, mas o cuidado, as investigações, as análises, todos os protocolos de rigor na prevenção da doença permanecerão até o final do decreto, da validade do decreto, em rotas de aves migratórias, como também em criações comerciais, em granjas comerciais e criatórios também de subsistência, esses aviários do interior do estado, enfim. Então, nessas três modalidades, a ADAP continua muito atenta na fiscalização de qualquer caso da doença. Portanto, a situação de área livre da gripe aviária não interfere, pelo menos a princípio, nos efeitos do decreto em vigor no estado do Piauí.